na hora da frequência, você sabe já como proceder, né? Então, para mim é uma honra me dirigir para vocês mais uma vez, nesta noite de quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Eu sou o Camilo, vocês já me conhecem, e esta é a disciplina de gestão escolar, que maravilha. Então, boa noite, Joyce, Samara, Alessandra, Ronier, Ionara, Jéssica, Suiane, Brenda, Jéssica Fernandes, Vanessa, Vitória, Sâmia, Gabriela Santos, Daniele Maia, Maria Isabel, Tainara, Marliane, Ana Carolina, e está chegando agora mais uma pessoa, é a Mirelle. Seja bem-vinda, todos vocês sejam bem-vindos. Sei que não vivemos um momento de para comemorar, mas temos sempre que agradecer a Deus pelo dom das nossas vidas, nós que ainda estamos suportando, ainda estamos superando toda a vivência que estamos tendo agora. Ainda não está melhorando, a gente ainda não está vendo melhorar, né? Mas a gente quer muito que seja um tempo de aprendizagem, de experiência positiva, para que sim, se o nosso coração, a nossa mente for um terreno fértil para o desenvolvimento de coisas positivas, a gente consiga sair melhor desse momento que a gente está vivendo, né? Então, eu quero me desculpar aqui com o atraso de hoje, mas eu estava tentando preparar para vocês, da melhor maneira possível, um momento para a gente dialogar sobre a nossa verificação da aprendizagem e também para a gente se aproximar da nossa avaliação, tá certo? Como eu prometi na aula passada, quero saudar a Rainara, que chegou agora, seja bem-vinda. Hoje nós vamos ter um momento para conhecer as questões da prova, conhecer o estilo de uma questão da prova que vocês vão se submeter na semana que vem. Então, assim, como assim, professor? Desde 2014, a FVJ, isso aqui é a nossa acolhida de hoje, tá bom? Desde 2014, que foi exatamente o ano que eu entrei na FVJ, né? A FVJ ela tem promovido uma formação dos seus estudantes para as avaliações externas, né? Eu não sei se outros professores já tiveram essa conversa com vocês. Inclusive, eu gostaria que, se vocês já ouviram falar das coisas que eu vou comentar aqui agora, vocês fossem escrevendo aí no chat, né? Não precisa ser muito longo, basta dizer, sim, professor, eu já ouvi, e outro professor já falou. Se tem alguém aqui que já fez disciplina comigo em outros semestres, né? Lembre dessas questões que eu também já discuti, que eu sempre falo sobre isso, porque é um dos objetivos do nosso plano de curso. O nosso plano de curso coloca lá nas suas competências e habilidades o desenvolvimento de vocês para as avaliações externas. Então, eu quero, de alguma maneira, tentar aproximar essa realidade que vocês estão vivendo hoje dentro da faculdade com aquilo que vocês podem vir a enfrentar ou minimamente se deparar com pelo menos duas realidades fora da faculdade. A primeira delas é o ENAD. O ENAD é o antigo provão, é o Exame Nacional do Ensino Superior, que faz ao final, seja bem-vinda, Niliane, boa noite, que faz ao final dos cursos de graduação uma prova para todos os seus estudantes, eles se submetem, e ali aquela prova diz a proficiência do curso, diz a qualidade do curso, né, fala do compromisso e do conhecimento de vocês ao longo desse curso,
e ajuda também na composição do conceito do MEC para o nosso curso, né? Então, o curso de pedagogia é 4, né? Vocês sabem que esse conceito vai até 5. Aliás, eu não sei se vocês sabiam, né? O conceito vai até 5. E aí, desde 2014, nós tivemos um curso, né, de como preparar as nossas avaliações, de como fazer as questões da AP1 e da AP2 mais próximas de itens do ENAD, né? Por que eu digo mais próximas? Por que não do mesmo jeito? E essa é a primeira situação. Já já eu vou falar da segunda situação, onde vocês também se deparam com questões relacionadas as avaliações externas. Até aí, todo mundo está me entendendo? Vocês estão me ouvindo bem? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão captando o objetivo de, por exemplo, as nossas o estilo das questões? Eu sei que talvez você já tenha ouvido isso de outros professores em outros semestres, né? Dá boas-vindas aqui a Leonice, que chegou agora, seja bem-vinda, boa noite, tá certo? Então, essa era a primeira situação, o ENAD. Então, por quê? Eu não sei, não tem, é muito simples fazer esse cálculo, porque ele acontece da seguinte maneira: a cada 3 anos, há provas para o primeiro grupo, grupo A, são as graduações, tá certo? Então, todos os cursos de licenciatura, desculpe, graduação não, as licenciaturas. Então, todos os cursos de licenciatura fazem naquele ano específico, pedagogia, o caso. B, são engenharias, né? E no ano C, os cursos de saúde. Certo? Então, assim, a cada 3 anos, os cursos de pedagogia fazem essa prova, né? Seja bem-vinda, Priscila, boa noite. Aí, o que acontece? Pode ser que, por exemplo, a gente faz o cálculo, quando vocês estiverem terminando, se vocês vão se submeter ao ENAD ou não, porque depende muito. Pode ser que no ano de vocês não seja o ano dos cursos de graduação, então vocês não fazem ENAD. Mas caso façam, a gente já vai preparando durante o curso inteiro de pedagogia para vocês se acostumarem com esse tipo de questão, tá certo? Que é o item. E aí, como eu ia dizendo, nós, como professores, a gente se aproxima, né? Porque o ENAD, o que é o ENAD? Qual é a diferença de uma questão do ENAD para uma questão da nossa prova da AP1? A diferença é exatamente porque o que a gente faz, o que vocês vão fazer semana que vem, na AP1 é uma questão, certo? É uma pergunta. E o que tem lá no ENAD é um item. Qual é a diferença, professor, de item para a questão? Eles oferecem a mesma coisa? Eles avaliam a mesma coisa? Sim, sem dúvida, eles avaliam a mesma coisa, eles são escritos da mesma forma. A diferença é como eles são corrigidos e como eles se relacionam dentro do corpo da prova. Então, eu vou dar um exemplo, né? Vocês têm 10 questões na AP1. Então, a questão 1, ela tem uma independência. O conteúdo que fui eu que elaborei, que está na prova de vocês, o conteúdo que ela vai avaliar, ela avalia aquele conteúdo, certo? E ela vale 1 ponto, ela vale 0,75 ponto, né? Não há uma relação da questão 1 com a questão 3, por exemplo, e da questão 1 com a questão 3 e com a questão 9. O que acontece exatamente no ENAD e em provas como o Enem, por exemplo. Eu sei que vocês são muito jovens e algumas se submeteram ao Enem recentemente. Então, lá no Enem, eles têm isso. Vocês têm uma prova com 45 questões, né? E aí vocês têm provas de ciências, né? Ciências da natureza. E ali vocês estudam biologia, física, química, mas tem uma questão, por exemplo, que relaciona vários conteúdos. Só que como é que ela se relaciona dentro da prova? A prova de matemática, por exemplo. Você tem a questão 1, que ela exige um certo conhecimento. Conhecimento A. Por exemplo, adição. Certo? Você tem que saber somar para responder a questão 1. E aí você sabe somar e responde a questão 1 e acerta. Tá bom? Estou aqui me referindo a uma prova como o Enem, que tem prova de matemática, para você entender como funciona esse relacionamento entre as questões quando nós estamos falando de avaliações externas.
certo? Aí a questão 12 de matemática, ela exige um outro conhecimento. Ela exige adição, que era o que estava exigindo na questão 1, e ela exige potenciação, que você saiba lá as regrinhas da potenciação, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, para quem ainda lembra dessas histórias, tá certo? Então você tem que saber somar e tem que saber também resolver as potências, tá certo? E aí, na questão 30, ela exige um terceiro conhecimento. Ela exige que você saiba somar, que era a competência exigida na questão 1. Ela exige que você saiba resolver. Boa noite, Sara, seja bem-vindo. Ela exige que você saiba resolver potenciação, que era o que estava sendo exigido na questão 12, junto com o somar. E agora você também tem que saber resolver raiz quadrada. Então, na questão 30, você tem que saber somar, usar as potências e resolver raiz quadrada. Tá certo? Aí o que acontece? Se você acerta 1, acerta 12 e acerta 30, o sistema que elaborou e que relacionou essas questões, ele vai entender que você... Só um instante, pessoal, porque eu vou aqui tirar o som do meu celular. Que a última vez ele tocou foi alto, né, aqui pra gente. Ele vai entender que você sabe os 3 conhecimentos. Você acertou o primeiro, o segundo e o terceiro, você sabe os 3 que se relacionam, você sabe somar, sabe fazer a potenciação, sabe fazer a raiz quadrada. Ele vai te dar uma nota específica, certo? Acontece que você acertou a questão 1, ou seja, você sabe somar. Errou a questão 12. Você sabe somar, mas não sabe usar potência. E acertou a questão 30. Exatamente a questão que exigia que você soubesse somar, soubesse a potência e soubesse fazer raiz quadrada. Aí o que ele faz? Ele te dá um score, ele te dá uma nota, mas ele provavelmente estuda a possibilidade de que você tenha chutado. Como é que você acerta a primeira questão, que precisava do conhecimento A? Erra a segunda questão, que estavam as 3 relacionadas, certo? Que precisava do conhecimento A, mais o conhecimento B, e acerta a questão 30, que precisava do A, do B e do C, sendo que lá na do A com o B você errou. Então ele te estabelece um score diferente. É por isso que quando você faz o Enem, você tem acertei 27 questões na prova de ciências humanas. E o seu colega, do lado, acertou 27 questões na prova de ciências humanas. E você tirou uma nota maior do que a dele. Um score maior do que a dele. Porque ele faz essa previsão do chute, ele faz essa relação entre os itens. Ele diz que aquele item precisa do conhecimento, aquele mais na frente precisa daquele anterior, com outra coisa, e ele vai pensando, o sistema ele vai intuindo se você acertou porque sabe, se você acertou porque chutou. Então, por exemplo, tem gente que erra a questão 1, a questão 12 e acerta a 30. Puxa, como assim? Ele errou a 1, que precisava desse mesmo conhecimento. Eu espero que vocês estejam entendendo. Eu não posso fazer isso na minha prova. Eu não relaciono a 1 com a 9, e se alguém acertar a 1 e errar a 9, acertar a 2 e acertar a 9, eu ponderar uma média diferente. Todas as questões têm o mesmo valor. Então, por isso que é diferente um item de uma questão. No item, elas se relacionam entre si. Na questão, não. Ela avalia um tipo de conhecimento. No entanto, a construção do item, ou seja, como ela vai se apresentar para você, ela é a mesma. Por isso que a gente diz, por mais se aproxima do item ENAD. Então, quando eu faço as minhas provas com questões que são contextualizadas, com questões que são difíceis, duras, vocês precisam ler, entender a questão, é para que quando você chegar lá no ENAD, mesmo que não seja um conhecimento que você estudou, mesmo que não seja algo que você tenha tido contato, mesmo assim você consiga resolver e acertar essa questão. Porque a minha ideia é fazer com que você
aprenda a responder esse tipo de questão. Então, quando eu converso com os meus alunos a respeito da minha prova e digo faço essa experimentação, é muito difícil alguém não tirar uma nota boa. Porque se você prestar atenção, se dispuser a ler, a colocar lá no seu, a se preparar para a prova. Se preparar para a prova é pegar a matéria e passar o dia estudando? É abrir os cadernos e espalhar pela mesa para ter que consultar? Não, não é nada disso. Se preparar para a prova é dedicar um determinado tempo do seu dia para fazê-la. Por exemplo, nós temos um controle de tempo. A prova tem um máximo de 2 horas, né? Então a gente a minha prova ela é para ser resolvida em 1 hora. Então tem gente que leva mais, tem gente que leva 1 hora e meia, tem gente que leva 1 hora e 40 minutos, tá certo? Mas tem gente que resolve em 8 minutos. Em 3 minutos. Como, pessoal? Em 3 minutos não dá nem para ler a questão. Então, assim, o que vocês acham que eu penso a respeito disso? Quando alguém abriu a prova, respondeu, tirou ali um 8, por exemplo, e quando vai lá o sistema me mostrar, a pessoa resolveu a prova em 8 minutos. Aí, assim, eu já mudei a nota de alguém por causa disso, eu já chamei para conversar, eu reprovei algum aluno, sei lá, eu denunciei a coordenação de jeito nenhum. Essa é uma satisfação que você vai ter com você mesmo. É muito provavelmente quem opta pelo caminho mais fácil tem dificuldade para cultivar o sucesso. Então, por isso que eu digo, tenham paciência, tire um dia e um horário específico para fazer sua prova. Eu recomendo, inclusive, que seja no horário da nossa aula, porque eu fico de plantão esperando as mensagens de vocês, tá certo? Quem quiser mandar uma mensagem, quem quiser fazer uma pergunta, professor, questão tal, eu não estou entendendo isso, eu estou lá para ajudar, para trocar uma figurinha, tá certo? E aí você dedica o tempo da nossa aula, né, de 6 às 8, para fazer a prova, tá bom? Alguma pergunta em relação a isso? Vamos lá para a verificação da aprendizagem. Vocês querem fazer algum comentário? Liguem o microfone, digam alguma coisa para eu entender se vocês estão acompanhando direitinho. Se tem alguma questão que vocês queiram compartilhar comigo. É importante para mim. Boa noite, Camila. Boa noite. Eu queria comentar sobre essa verificação de aprendizagem. Apesar Sim. dos textos assim, ser longos, né? Eu respondendo, prestei muita atenção e nas suas questões tem basicamente assim as respostas, né, que nos orientam. Achei muito. Para quem não gosta de ler, né, às vezes vai deixar de responder uma questão, tendo a resposta ali, só por ser grande, né, para achar complicado. Pronto, isso me deixa mais tranquilo para conversar. Seu depoimento eu agradeço muito, porque é exatamente disso que se trata. Assim, Camilo, a sua disposição de ler vai fazer toda a diferença na hora de responder tanto a prova quanto a verificação da aprendizagem, né? Por exemplo, que só para compartilhar com vocês aqui em primeira mão, né? Eu tirei as duas questões subjetivas da nossa prova da nossa verificação de aprendizagem. Então, se você se dedicou, respondeu direitinho, lá o trabalho teve, né? Inclusive, gente, vocês podem postar até semana que vem ainda, então a gente tem um tempo.
vocês vão se dar muito bem, sabe? Assim, vão se dar bastante bem, tenho certeza, porque, inclusive, já está aí guardado, né? Você pode até, vou aqui identificar e tentar melhorar um pouco mais a minha resposta e tal, né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai aí falar da verificação da aprendizagem, eu não sei se já está aparecendo para vocês. Né? Qual é a minha dica especial, especial mesmo, né? Sobre a verificação da aprendizagem? Responda o que se pede. Inclusive, eu sou muito honesto, né? Assim, com vocês, muito honesto mesmo, mesmo, mesmo. Eu sou muito honesto com cada um de vocês para tentar lá na, na atividade pedir exatamente aquilo que vocês precisam responder, inclusive dizendo quanto vale cada questão. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão conseguindo visualizar bem? Alguém liga o microfone e diga só assim, sim, professor. Sim, professor. Então tá aí a questão 1 da nossa verificação de aprendizagem. Grande parte de vocês já entregou, já resolveu. Eu fiquei muito feliz com o empenho dessa turma, tá certo? Eu espero que vocês permaneçam assim durante o curso inteiro. Isso mostra o compromisso, isso mostra o desejo pela curiosidade, a criatividade que vocês estão tendo e que também vai ter uma tradução muito forte, muito próxima dos estudantes, dos futuros alunos de vocês, certo? Então, assim, muito obrigado por esse papel e por quererem fazer isso com qualidade, né? Assim, eu fiquei muito feliz, a maioria da turma já fez, já entregou, tá certo? Essa primeira questão, ela diz o seguinte, ó, leia o texto a seguir, a escola como instituição social, que tem como função a democratização dos conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade, é um espaço de mediação entre o sujeito e a sociedade. Compreender a escola como mediação significa entender o conhecimento como fonte de efetivação de um processo de emancipação humana e logo de transformação social, o que implica em ver o papel político da escola atrelado ao seu papel pedagógico e mais, dimensionar a prática pedagógica em todas as suas características e determinantes, com a intencionalidade e coerência, o que transparece um compromisso político ao garantir que o processo de ensino e aprendizagem esteja a serviço da mudança necessária. Assim, a escola progressista denuncia a não diretividade como instrumento de dominação, resgatando a ação diretiva do educador, que representa a ruptura com o que foi socialmente determinado e promove a formação coletiva do educando. Veja bem, aí a referência, né, o papel do pedagogo na gestão, possibilidades da mediação do currículo, e aí tem o que a gente chama de contextualização e comando. Olha só, na contemporaneidade, ou seja, nos dias de hoje, né, a gestão escolar e a organização das instituições de ensino são desafios a serem superados pelos profissionais que ali atuam. Veja bem, ó, a gestão e a organização das instituições de ensino são desafios a serem superados pelos profissionais que ali atuam. Em relação a esse aspecto, responda as questões a seguir. Qual o papel do diretor escolar mediante tais desafios? Vale um ponto. E explique como a gestão escolar deve administrar as questões burocráticas. Aí agora você deve estar se perguntando, meu Deus, que momento difícil, diante do professor, eu tentar resolver essa questão, tá certo? Vou lá dizer para vocês como resolver, espero que... Não estou vendo vocês, eu estou vendo só o texto, né? Eu não estou vendo se tem alguma coisa no chat.
Eu não sei nem se cair a minha conexão, tá? Eu estou aqui de coração aberto, de peito aberto, para entregar para vocês o meu melhor. Né? Eu quero que vocês respondam uma questão como essa, e se vale 2 pontos cada pergunta, vocês têm os 2 pontos. Então, a pergunta primeira é assim: qual o papel do diretor escolar mediante tais desafios? Aí a minha pergunta para vocês é, eu já inclusive já disse, né? A resposta está no texto. Então, nesse texto aqui inteiro, eu vou até selecionar. Nesse texto inteiro aqui, quando é que aparece a palavra diretor? Alguém viu aparecer a palavra diretor? Sei que muitos de vocês estão lendo agora de novo, estão procurando a palavra diretor. É possível que alguém tenha lido, é possível que alguém tenha encontrado a palavra diretor já. Aonde é que está a palavra diretor? Porque a pergunta é, qual o papel do diretor escolar mediante tais desafios, né? Não é isso que vocês têm que responder? Qual o papel do diretor? Pergunta feita. Primeira coisa que tu vai procurar é, cadê a palavra diretor aí no texto? E aí? Alguém encontrou a palavra diretor? Vou contar aqui mentalmente até 10. Alguém encontrou a palavra diretor? Contado até 10, é possível que vocês tenham descoberto que nesse texto selecionado não tem a palavra diretor. Não é verdade, gente? Aí você se desespera. Ele está perguntando quem é a palavra diretor. Aí, quando eu digo para vocês a necessidade de saber ler, vou tornar a pergunta mais específica. Em que parte do texto, porque não tem a palavra diretor, mas em que parte do texto se refere ao papel do diretor, não quero dizer a palavra, porque senão eu vou entregar, ao papel do educador quando assume a função de diretor. Em que parte do texto ele se aproxima do conceito de diretor da forma como nós o imaginamos? Em que momento do texto ele fala Seria, alguma coisa que lembra a você? seria a ação diretiva, né? Quando ele Oi, fala, Vanessa, não entendi. seria na parte que ele diz assim Isso. que é resgatando a ação diretiva do educador, né? Que tem um papel socialmente determina e promove a formação coletiva do educando, que o professor não apenas tem a função em sala de aula, mas uma função mais ampla, né, mais diretiva. Eu acho assim. Exatamente aí, no finalzinho do texto,
Ele diz, assim, a escola progressista denuncia a não diretividade como instrumento de dominação, resgatando a ação diretiva do educador que representa a ruptura com o que foi socialmente determinado e promove a formação coletiva do educando. Então, aí agora, a resposta ainda não está pronta, porque você precisa interpretar exatamente essa última frase do texto, né? Qual o papel do diretor escolar mediante tais desafios? Mediante tais desafios. Camila, assim, eu também fiz as minhas respostas muito baseadas nas aulas, porque às vezes formular uma resposta bem elaborada, eu não tenho assim, ainda estou praticando, né? Porque a gente tem que praticar a nossa escrita, Claro, a gente está organizar as aqui para ideias, aprender. Fique tranquilo. mas aí eu associei assim com as aulas e coloquei assim, do meu ponto de vista que eu pude entender, associando o texto e a aula, assim, não tão elaborado, né? Mas do jeito que eu entendi. Mas é isso mesmo. Nós estamos falando de um processo de construção de maturidade. Então, o texto está lá para te ajudar, porque naquele momento talvez seja um único recurso. Até agora eu só falei do ENAD, mas vai ter um outro desafio que vocês também vão enfrentar mais na frente, que é uma avaliação externa. Vocês sabem qual é? Todas vocês vão passar, todas vão querer passar, todas vão e vão ter sucesso. É o quê? O que será que o Camilo está falando, gente? Que avaliação externa é essa que eu vou ter que fazer? Eu não vou, não, Camilo. Que história é essa, Camilo? Que eu faço só o que eu quiser na minha vida. Eu que mando em mim, não é você, não. Será? Diga pelo menos assim, sei não, Camilo. Responde. Pra eu saber que você está aí. Não sei, professor. Liliane disse que não sabe, assumiu, não, não sei, né, Liliane? É o concurso, meu povo. O concurso é uma avaliação externa. Professor, eu pensei em falar, mas fiquei com medo de falar e errar. Pois não tenha medo de errar, não, porque aqui é o lugar de errar. Você não pode errar lá no concurso. Porque uma questão que você errar no concurso vai fazer falta. Então, assim, o outro tipo de avaliação externa que vocês vão se submeter é o concurso. Aí, de repente, você está com uma questão como essa, que aí lá no concurso não, porque no concurso nós temos questões objetivas, né? Mas pode ser que tenha algum concurso com questão subjetiva, e você está lá com uma questão como essa, e tudo que você tem é o texto. E se tudo que você tem é o texto, você tem que aprender a se resolver com o texto. Então, qual o papel do diretor escolar mediante tais desafios? De repente, você poderia dizer, ó, promover a formação coletiva do educando. Aí, para não repetir o texto, tipo assim, quer dizer, professor, que eu vou copiar? Né? Não. Promover a formação cidadã do educando. A ação diretiva do educador representa a ruptura com o que foi socialmente determinado. Né? Então, o que seria essa promover a ruptura? Aí você poderia dizer assim, ó, o diretor tem a obrigação de derrubar as barreiras, promover a ruptura, derrubar barreiras, ajudar os educandos, ajudar os professores, que é exatamente a resposta da segunda questão. Né? Porque a segunda questão pergunta, explique como a gestão escolar deve administrar as questões burocráticas.
Como a gestão escolar deve administrar as questões burocráticas? Aí, se você ler de novo o texto, você não vai encontrar a palavra gestão escolar. Mas você vai encontrar durante todo o texto a palavra escola. Então, como é que a gestão escolar deve administrar as questões burocráticas? Bem aqui ela diz, ó, compreender a escola como mediação significa entender o conhecimento como fonte para a efetivação de um processo de emancipação humana e logo de transformação social. Então, como é que a escola deve administrar as questões burocráticas? Não deixando que as mesmas atrapalhem o processo de emancipação humana e, portanto, de transformação da sociedade. Na outra frase, o que implica que o papel político da escola está atrelado ao seu papel pedagógico e mais, dimensionar a prática pedagógica em todas as suas características. Pronto, aqui já está maravilhoso, né? Que as questões burocráticas não atrapalhem o desenvolvimento das questões pedagógicas. Isso também é papel do diretor, porque elas existem, elas estão aí, elas inclusive são necessárias para o funcionamento da escola, mas para o seu bom funcionamento. Então é esse tipo de interrogação que faz com que uma questão como essa, ela te ajude a aprender também. Isso aqui não é só um instrumento de avaliação para eu te dar um ponto ou não te dar um ponto. Isso aqui também é um texto para você continuar aprendendo. Esse é o papel da avaliação formativa. Vamos pular a questão 2, certo? E vamos para a questão 3. Porque eu tenho pouquíssimo tempo, deixa eu olhar aqui, para mostrar para vocês questões da prova. E eu estou muito interessado nisso, eu espero que vocês também. Observe os textos a seguir. Entre os profissionais envolvidos, temos a figura do pedagogo, que, segundo Libânio, 2008, página 33, é o profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, direta ou indiretamente, ligados à organização e aos processos de transmissão e assimilação de saberes e modos de ação, tendo em vista objetivos de formação humana, conforme consta lá em Nascimento e Mello, o pedagogo enquanto gestor escolar. Quanto à presença e à utilidade do pedagogo, Pimenta afirma que a presença do pedagogo na escola é útil, porque este possui um repertório de conhecimentos das ciências da educação que pode ajudar a equipe da escola no cumprimento de sua função. Estes conhecimentos precisam estar articulados no processo de ensino-aprendizagem com os objetivos sociopolíticos. Os textos são minúsculos, são muito pequenos, mas eles trazem uma quantidade de possibilidade, né? A possibilidade de interpretação é tão grande, porque, ó, como a partir de Libânio e Pimenta, o pedagogo pode organizar o trabalho pedagógico. Então, veja bem, esse é um texto onde você vai pegar um pedacinho de um dos textos e um pedacinho do outro. Tá certo? Então, como a partir de Libânio e Pimenta o pedagogo pode organizar o trabalho pedagógico? Aí você vai ler Libânio. O pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, direta ou indiretamente. Vamos pegar essa parte aqui. E, na segunda parte, ele diz que o pedagogo é útil porque possui um repertório de conhecimentos que pode ajudar a escola no cumprimento de sua função. Então, como é que você responde essa primeira questão utilizando as duas, né? Você pode dizer assim: o pedagogo pode organizar o trabalho pedagógico atuando em várias instâncias da prática educativa e colocando à disposição da equipe da escola o seu repertório de conhecimentos. Você utilizou as duas
Você referenciou com os dois pensamentos? Respondeu a questão. O que vocês acharam aí? Alguém quer se posicionar? Alguém quer? Quando você faz isso, você já contempla o primeiro pedido, ó. Referencie sua resposta com os dois autores citados. Isso aqui é um textinho, né? Na verdade, é só essa pergunta, e aí você vai, na pergunta, colocar esses dois elementos. E o que é o trabalho pedagógico? O trabalho pedagógico é a organização da escola em todas as suas características, relacionadas ao trabalho dos professores, à aprendizagem dos alunos, ao funcionamento da parte burocrática da escola. Como o pedagogo pode organizar este trabalho, atuando em várias instâncias da prática educativa e colocando à disposição da equipe da escola o seu repertório de conhecimentos. E isso mostra para colega, quem foi a colega que nesse instante disse assim, eu estava com medo, eu achava que era isso e estava com medo de não ser? Não sei quem foi, mas foi um de vocês aqui. Há pouco está. Eu ia dizer que era o concurso, professor, e fiquei com medo de estar errado. Isso mostra para vocês, assim, vocês não devem ter medo, né? Felissandra, obrigado. Vocês não devem ter medo, né? Principalmente de errar. A gente só melhora errando mesmo, tá certo? E assim vocês vão proceder diante de todas as outras questões, tá bom? Agora vamos para a questão da prova, tá? Vocês estão muito nervosos? Vocês também? Sim, professor. Eu tô um pouco... Não sei nem explicar, porque como o senhor está ensinando a gente agora, né? Aí para mim, assim, eu não sei o que me espera. Mas o conteúdo tá muito bem explicado. Creio eu que vai dar tudo certo, mas a gente fica assim meio ansioso sem saber, né? Porque os outros professores a gente conhece a metodologia das provas, mais ou menos assim. Tem uma noção, né? Da forma de elaboração. Eu já fiquei um pouco assustada quando o senhor disse que a prova, né? Tem textos grandes. Mas isso é bom também, ajuda até a gente a compreender melhor, é um ponto positivo também. Pronto, uma questão muito parecida como essa está na prova, tá certo? Posso começar? Vamos marcar um tempo aí para ver quanto tempo a gente resolve essa questão. Leia o trecho a seguir. A gestão escolar dos sistemas de ensino e de suas escolas constitui uma dimensão e um enfoque de atuação na estruturação organizada e orientação da ação educacional que objetiva promover a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições estruturais funcionais, materiais e humanas necessárias para garantir o avanço dos processos socioeducacionais, conforme diz a Heloísa Luque. Para promover a participação de todos os envolvidos na gestão escolar, Luque também salienta a necessidade da criação de um ambiente, de uma cultura participativa, como foco de atenção e objetivo da liderança pelo gestor escolar, pois é possível promover gradualmente mudanças significativas na organização e na orientação das escolas. Para a autora, faz-se necessário certas atenções básicas à participação, como a criação de uma ação cooperativa, de um clima de confiança, de reciprocidade, de valorização das capacidades e aptidões dos participantes,
quebrando arestas e eliminando divisões. Então, isso aí é o texto base da nossa questão. Eu levei 2 minutos e 30 segundos para ler. Vou zerar meu cronômetro aqui. 2 minutos e 30 segundos. Virando a página, diz assim: de acordo com Luke, o estabelecimento desse trabalho deve ser centrado nas ideias e não nas pessoas. E centrado também na capacitação científica de pais e professores sobre a gestão de pessoas. B, no desenvolvimento da prática de assumir responsabilidades em conjunto. C, na seleção de somente representantes aptos a assumir responsabilidades na escola. D, no envolvimento apenas dos membros da Secretaria de Gestão para orientar o trabalho coletivo. E, na capacidade técnica de alguns membros da comunidade para a atribuição de responsabilidades. Eu vou deixar vocês olhando mais um pouquinho, porque eu preciso parar de projetar para que vocês olhem para mim. E eu queria tanto olhar para vocês nessa hora. Queria tanto poder olhar. Certo? Porque o que a gente vai fazer para resolver essa questão? A primeira coisa é entender como é que ela foi escrita. Então, não tem outra saída. O que você tem é o texto. Então, você volta para o texto para procurar pistas. Você volta para o texto para procurar referências. Mas antes de voltar para o texto, vamos nos concentrar nas opções. Tem uma única opção certa, ela é considerada o item verdadeiro, tá certo? E tem outras que podem até não estar erradas. Tem uma outra que ela pode até considerar não estar errada. Por isso que a gente não diz opções erradas, a gente chama de distratores. Tem outros, os distratores, eles são feitos para te distrair. Eles são distrações. Portanto, você tem que ler bem direitinho para não marcar a opção errada, uma das opções errada. Então, quando eu digo para a gente se concentrar, existem algumas dicas importantes, né? Por exemplo, todas as opções que trazem palavras que fecham questão, como, por exemplo, somente, palavras como somente, apenas, único, só, todos, né? Quando você ou inclui todos, ou então quando você exclui, né? Apenas, somente, o único, né? Quando você tem essas palavrinhas terminadas em mente, né? Unicamente, somente, já falei, né? Preferencialmente, algumas coisas assim, né? Em 99% dessas questões, essas opções estão erradas. Então, de cara, você pode eliminar algumas opções aí, tá certo? Por exemplo, leiam aí a opção C, na seleção de somente representantes aptos a assumir responsabilidades na escola. Quantas vezes vocês não já viram um diretor que não estava preparado para ser diretor e ele foi se tornando diretor ao assumir o cargo? Eu, por exemplo, me considero uma dessas pessoas. Eu não fui formado para ser diretor, eu me tornei diretor sendo. Então, imagina se a política fosse escolher somente representantes aptos para assumir as responsabilidades da escola. Ia chegar um momento em que ia faltar essas pessoas, né?
Vejam aí a E, na capacitação técnica de alguns membros da comunidade para atribuição de responsabilidades. Quando você pensa, né, em alguns membros, você não fica perguntando assim, quais os critérios, né? Por que uns e outros não? Na capacitação científica de pais e professores sobre a gestão de pessoas. Essa alternativa A é muito parecida com a alternativa E. Ela, inclusive, diz quem? Pais e professores sobre a gestão de pessoas. Eu gostaria de perguntar para vocês qual vocês acham que é a opção correta. Vocês querem voltar lá para o texto? Pode colocar no chat. Qual é o que vocês acham que é a correta? Eu A, acho B, que C, D ou E? Você acha que é Eu a? acho. Eu tô achando também que é a B. Eu acho que é a A. A de avião, B de bola ou D de dado? E aí, meu povo, no chat? Vocês estão Todo dizendo que é o mundo quê? falou B. B. Olha aí, gente, que maravilha. Então, vamos lá. Por que não é a alternativa A na capacitação científica de pais e professores sobre a gestão de pessoas? Pelo mesmo motivo que não é a alternativa E, na capacitação técnica de alguns membros da comunidade para atribuição de responsabilidades. A escola tem as pessoas responsáveis pela gestão de pessoas. E nem são os pais, nem os professores. São os gestores. Então, se a secretaria deve investir em capacitação para a gestão de pessoas, deve ser os gestores da escola. Por que não é a C, como a gente já sabia, né? Na seleção de somente representantes aptos a assumir responsabilidades na escola. Isso me lembra tanto aquela frase popular que a gente fala, né? Que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Mais ou menos isso, né? Imagine, então, se fosse o contrário, hein? Não é também a alternativa D, porque diz que é para envolver apenas membros da Secretaria de Gestão para orientar o trabalho coletivo. professor, Oi. em relação a isso que Tô o senhor ouvindo. fala, o meu pensamento é o seguinte, que quando se refere a pessoas, e justamente dentro desse contexto educacional, não tem como a gente dizer que está 100% capacitado, porque como a gente lida com pessoas, estamos, né, sujeitos a diversas formas de reflexão, de pensar, a gente também muda muito. É muito importante, né, entender e tentar sempre se aperfeiçoar, mas no que se refere a ser Quando eu me capacitado refiro à ali para tudo, né? capacitação, eu te entendi. Quando eu me refiro à capacitação, eu defino, por exemplo, isso que nós estamos fazendo agora, formação. Eu entendi o que você quer dizer, assim, não existe uma receita pronta para a gente resolver os problemas, né? Mas existem problemas que já foram resolvidos. Então, o que a gente faz quando a gente está estudando aqui, por exemplo? A gente está compartilhando soluções. Então, eu estou agora conversando com vocês sobre como resolver uma questão dessa. Uma questão como essa. A atenção que vocês devem ter para que lugares. Então, pode até não ser um princípio de formação ou capacitação para resolver os problemas, né? Mas eu estou oferecendo uma solução para este problema. De repente, outras pessoas podem desenvolver outros métodos. Eu entendo quando você fala referir-se a pessoas. Realmente, nós somos fenômenos complexos.
O que é um fenômeno complexo? É aquele que você sabe como começa, mas não sabe como termina. É exatamente a definição do ser humano, sabe? A gente sabe até do que é capaz de fazer, às vezes a gente nem sabe, né? Sabe como começa, mas a gente não sabe como termina. É diferente de um fenômeno simples, né? Porque Se você o colocar gestor, né? Pode falar. Por isso, assim, que o gestor, como o senhor sempre explica, sempre está estudando, né? Porque se refere muito, assim, também à realidade social, né, daquela escola. Então, por isso que eu me referi nessa questão. Que sempre tem que estar, Sim. né, Eu entendi buscando, né? exatamente dessa forma. Eu entendi exatamente dessa forma. A gente tem que estar todo tempo estudando, e isso não necessariamente quer dizer com um livro debaixo do braço. Pode ser buscando, estando sempre aberto a ouvir outras pessoas, por exemplo, né? Estudando, compartilhando, indo atrás, visitando lugares. Isso é uma forma de aprendizado também, né? E isso diz muito ao nosso respeito, de quem é que busca e quem é que não busca. Vamos para o segundo exemplo para vocês irem dormir mais tranquilas hoje, tá? É uma questão também muito parecida com o que está na prova, tá? Leia o trecho a seguir e responda o que se pede. Agora, dessa vez, eu só vou ler e vocês vão dizer aí no chat ou no microfone qual é a resposta certa. Então, atenção. Na aquisição, mais uma vez, vou tocar aqui quanto tempo dura a leitura. Na aquisição e efetivação desses saberes, é que se faz necessária a intervenção do coordenador pedagógico em favor do professor para contribuir com sua atuação na sala de aula, onde este deve ter em mente o quão é importante essa busca, essa transmissão de conhecimento e troca de experiências para a construção de identidade do educando. Contemplando esse aspecto, vale ressaltar as várias formas de atuação do coordenador escolar pedagógico, segundo Vasconcelos. Atendimento individual ao professor, sistemático ou de acordo com solicitação, orientação individual ou coletiva para o planejamento de sala de aula, sessão de orientação semanal para a série, ciclo ou área, acompanhamento de aulas, coordenação de reuniões pedagógicas, reunião sistemática com a equipe diretiva, busca de subsídios para os docentes, análise do material didático, participação em projetos específicos, assessoramento para a produção de material didático, estímulo à pesquisa, incremento da formação permanente através da organização de cursos ou palestras para professores. Está aí a fonte. Veja bem, a gente começou, eu levei 1 minuto e 22 segundos só para ler, tá certo? Ninguém garante nem que eu tenha entendido, mas que eu li em 1 minuto e 20. Né? Isso aí é o texto base. Agora vamos ver como é que é a questão. Com base na leitura do texto, analise as seguintes afirmativas sobre o pedagogo e a gestão do trabalho coletivo na escola. 1. Cabe ao pedagogo, coordenação pedagógica, coordenar as ações que propiciarão aos profissionais da educação definirem coletivamente o projeto político pedagógico da escola. 2. Entre as suas formas de atuação estão a orientação individual ou coletiva para o planejamento de sala de aula, reuniões sistemáticas com a equipe diretiva e a coordenação das reuniões pedagógicas. 3. O eixo central do seu trabalho é a qualificação do processo de ensino para possibilitar a efetiva aprendizagem por parte de todos. Está pedindo para você analisar essas 3 afirmativas. Aí agora vamos para a questão. Olha a questão. Estão corretas as afirmativas. A, 1 e 2 apenas. B, 1 e 3 apenas. C, 2 e 3 apenas. D, 1, 2 e 3. E 1 apenas. Valendo! Eu acho que todas, professor. De acordo assim com a minha Vou lógica, voltar né? aqui para o texto para vocês darem uma olhadinha, tá certo?
E vou voltar agora para as questões. Um minutinho. Coloca no chat aí qual é a resposta. A, B, C ou D? Cadê as letras? Tá, pra gente ver aí. Eu vou de letra A. Poderia colocar a questão de novo? Porque eu já mudei já umas 3 vezes. É isso, vocês estão fazendo a coisa certa. Vai para o texto, vai para a opção, volta para o texto, volta para a opção, lê a opção, lê o texto. É isso. Assim não tem perigo de errar, não tem perigo de errar. Eu não faço casca de banana. O que está na questão é o que está no texto. O ENAD não permite casca de banana, o Enem não permite casca de banana. Por quê? Porque a gente está avaliando competência e habilidade. Ninguém está avaliando só conhecimento. Gente, desculpa, o que é que vocês estão vendo aí? Que saiu aqui minha tela? Vocês ainda estão vendo as questões, é? Não, tá aparecendo negócio da faculdade. Cronograma. Está aparecendo é o cronograma? Sim. Desculpa. Colocando no chat aí, para a gente terminar, qual a opção correta? Na opinião de vocês? E aí, chegaram a uma... Tá entre B e D. Está entre B e D. Eu tenho uma certa dificuldade, assim, tipo, não tá olhando direto. Quando tem a prova física, dá para ir riscando assim, os pontos que a gente Ah, é fizer verdade. Com errado. certeza. Aí ficar assim, para mim, assim, eu tenho que visualizar, aí já vai excluindo, aí quando eu vou fazer prova mesmo física, é toda borrada, porque vai excluindo. É assim, para mim, é mais. Resposta correta é a alternativa D. Todas estão certas. Todas estão certas. Tá certo? Cabe ao pedagogo coordenar as ações que propiciarão os profissionais da educação definirem coletivamente o projeto político-pedagógico da escola? Sim. Entre suas formas de atuação estão orientação individual, coletiva. Olha, bem aqui, ó, no texto, ó. Atendimento individual, coletivo, planejamento de sala de aula, exatamente do mesmo jeito. Sim, o eixo central do seu trabalho é a qualificação do projeto de ensino-aprendizagem por parte de todos. O quão é importante a intervenção do coordenador pedagógico em favor de contribuir com sua atuação em sala de aula
deve ter em mente o quão é importante essa busca de transmissão de conhecimento e a troca da experiência para a construção da identidade do educando. Sim, então os 3 estão corretos. Alternativa certa, B, 1, 2 e 3. Apenas não vou mais deixar vocês olharem, porque na prova está muito parecido. No chat está a frequência da nossa aula de hoje. Podem começar a preencher. Eu agradeço demais e espero que vocês tenham gostado da aula também. E semana que vem é a nossa prova e eu estarei de plantão. Nós não temos aula, mas eu estarei de plantão à disposição. Quem quiser conversar comigo, manda uma mensagem e a gente troca informações.